gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Uma segunda-feira tranquila em Belo Horizonte, o trânsito tranquilo, porque muita gente emendou feriado amanhã, é feriado, dia da proclamação da República, né? E é claro que muita gente, feriado é para descansar, né? A ideia do feriado é que as pessoas estivessem comemorando a proclamação da República, que se deu lá em 1889, né? Mas ninguém está aqui para comemorar a proclamação da República. Na verdade, o feriado é muito mais para um descanso, para uma viagem, para rever os parentes, os amigos, não é verdade? Então, espero que você esteja curtindo bem esse feriado emendado, né? Aqueles que estão aí na periferia de Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, nos assistindo nesse momento, e especialmente as donas de casa, né? Muito obrigado a você, dona de casa. A você também, meu amigo, que está sempre aí nos assistindo, né? Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Tá legal, irmão? Beleza. Pois é, a TV Horizonte tem um compromisso com o amor, né? Com Cristo, porque é uma TV que pertence à Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, tem assuntos aqui que, naturalmente, a televisão não gosta de falar sobre ela, mas eu hoje me detive numa declaração da nossa querida desembargadora Valéria Rodrigues, que foi juíza de menores de Belo Horizonte durante algum tempo, né? E teve uma convivência com os menores, principalmente os infratores, em Belo Horizonte. Eu gosto de contar essa história, que Belo Horizonte, historicamente, tinha o Instituto João Pinheiro, que ficava ali na Gameleira, onde hoje está o quartel do 5º Batalhão. Tudo ali era o Instituto João Pinheiro, toda aquela área era o Instituto João Pinheiro. E o Instituto João Pinheiro fez história em Belo Horizonte, porque ele tinha também, era uma fazenda. Ele produzia hortifruti granjeiro para vender no mercado de Belo Horizonte, para sobreviver também, né? E os produtos, né, produzidos pelo Instituto João Pinheiro também eram levados para os hospitais, né, filantrópicos, para os hospitais do Estado, para os quartéis da polícia e etc, etc, porque eram produzidos pelos meninos, né, muitos dos quais se tornaram bons músicos, estudaram, né, se formaram ali no Instituto João Pinheiro. Eu estou falando isso porque nós tínhamos o Instituto João Pinheiro para as crianças de bom comportamento e tínhamos uma outra escola chamada Alfredo Pinto, que era um reformatório. O Alfredo Pinto, onde está a penitenciária Estevão Pinto hoje, que é uma penitenciária de mulheres. Ali foi um reformatório. E eu lembro que eu era menino, meu pai falou assim, olha, menino que não obedece pai e mãe, vai para o Alfredo Pinto. O Alfredo Pinto era um reformatório. As crianças com risco social de entrar na bandidagem, né, de estar na marginalidade, saíam de lá homens feitos, né? Mas lá tinha um regime de disciplina muito grande. E o menino, além de aprender a ler e escrever e a aprender profissão, por exemplo, lá tinha uma fábrica de essas placas de inauguração. Você vê, por exemplo, lá na rodoviária, a primeira placa de inauguração da Feira de Amostras, em 1936, está lá. Escola Alfredo Pinto, era produzida lá na Escola Alfredo Pinto, que as crianças aprendiam também. Eu estou contando isso tudo aqui porque a doutora Valéria Rodrigues foi juíza de menores, então hoje está numa Câmara, hoje ela é desembargadora, está numa Câmara no Tribunal de Justiça que julga justamente os problemas, né, com os menores, com essas coisas todas. Ela deu hoje uma opinião muito interessante a respeito da pena daquela ex-deputada Flor de Lis, que pegou 50 anos, né, de pena por ter mandado matar o marido, né? E uma família, infelizmente, que não é nenhum exemplo de bom comportamento para as famílias brasileiras, né? Porque ela pegava menino para criar, depois viravam seus amantes, era uma confusão danada. Então, ela levou 50 anos de prisão. E o que diz a doutora Valéria Rodrigues? Olha, é triste porque ninguém cumpre 50 anos de prisão no Brasil, né? Ela, talvez, quando tiver cumprido um sexto da pena, ela já vai ter a oportunidade de cumprir o resto da pena dentro de casa,
né? Ela vai sair, vai ter bom comportamento e tal, e etc. Então, um terço da pena já está na rua, né? E ali vai ficar, diz que vai ser com aquelas coisas que eles inventaram aqui, porque o sujeito pode sair de casa, trabalhar e etc e tal, papapá, teria que pedir o juiz permissão para fazer uma viagem, mas só que não pede nada, eles vivem como as pessoas estão normais na vida, né? Agora, hoje mesmo foi um sujeito lá em Sarzedo, né? Tentou matar uma mulher com uma criança, né? Aí foi ver, ele já tinha feito isso, já tinha matado uma mulher antes, e estava fugitivo, né? Ele estava lá vivendo normalmente ali em Sarzedo e etc. Então, quer dizer, é um problema danado. Então, quer dizer, é uma desembargadora que está dizendo o seguinte: nós não fizemos as leis, nós fazemos cumprir as leis. Quem faz as leis são os deputados e senadores, né? Os deputados estaduais aqui, os vereadores nas cidades, etc. Tal. Então, eles fizeram a lei que é uma maravilha, né? O sujeito, 50 anos de prisão, fez justiça? Parece que fez justiça. Mas ninguém fica preso 50 anos, né? Não é como nos Estados Unidos, que lá tem a prisão perpétua, e a prisão perpétua mesmo, né? Você vai tirar 10 anos, 15 anos de prisão, é 10 anos, 15 anos de prisão mesmo, dentro da cadeia, né? Não é aqui essa facilidade que o preso tem aqui, né? E que hoje está uma beleza. Olha, eu sempre falo o seguinte, as pessoas às vezes condenam a palavra da gente, porque eu falo assim, penitenciária, a palavra penitenciária vem de quê? Vem de penitência. Então você está ali se penitenciando de um crime que você praticou. Então a justiça dos homens o condenou a se penitenciar pelo crime que você praticou. O homem ou mulher. Então ali não é um lugar de encontros fortuitos de amor, e etc, etc, etc. Então ali é um lugar para se penitenciar pelaquilo que você fez de errado, né? Então nós estamos fazendo, olha aqui, hoje um cidadão comum tem 3 refeições por dia? Não tem, na cadeia tem 3 refeições por dia. Se come carne, se come peixe, se come frango, não é verdade? Não estou dizendo que as pessoas tinham que ser maltratadas, não. Eu estou dizendo que hoje a cadeia aqui no Brasil é uma coisa maravilhosa para as pessoas que, em vez de se penitenciar, estão ali. Agora, aqueles que, né, estão ali, naturalmente, indevidamente, etc., a gente até sente por eles, né, de ficar preso ali, de ficar naquele, né? Mas, infelizmente, a doutora Valéria Rodrigues disse muito bem, né? Ninguém cumpre uma pena de 50 anos no Brasil. Nunca vai cumprir, ninguém nunca vai cumprir. Primeiro, a pena máxima seria de 30 anos, né? A Flor de Lis teve 50 porque juntou uma série de coisas e as penas foram acumuladas. Mas que ela vai tirar 50 anos de cadeia, esqueçam. Ela está com 61 anos, né? E não vai tirar aí, no máximo quando ela tiver 70 anos, ela já está em casa, né? Gozando do privilégio de viver livre, como muita gente que nunca cometeu crime nenhum, né? Mas que não tem os mesmos hoje, né, o que tem numa cadeia hoje, infelizmente, né? Infelizmente. Eu estou dando essa opinião, eu faço isso de coração, porque tem muita gente que hoje não consegue comer 2, 3 vezes por dia. E o sujeito na cadeia está uma vida tranquila, bonita e tal. Então, se tiver bom comportamento, está na rua, sem problema nenhum, né? Aí me lembraram do goleiro Bruno. O goleiro Bruno casou 3 vezes na cadeia. 3 vezes, né? E tem gente que tem verdadeira fissura por um preso, né? Eu quero ir lá e tal, etc. Felizmente. É isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem. Mais de 2 milhões de estudantes compareceram ao primeiro dia de provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2022, neste domingo. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o número correspondente a 73,3% dos cerca de 3 milhões e 400 mil inscritos nas 2 versões das provas impressa e digital. É isso aí. A Giovana chegou cedo ao prédio da PUC para o primeiro dia de provas do Enem. Acompanhada do pai, a estudante estava confiante para encarar a maratona de exames.
Foi muito puxado, eu estudei bastante, mas eu tô tranquila, tô confiante. Nesse domingo foram aplicadas as questões de linguagens e ciências humanas e a tão temida redação. Muito estudo, deixar muita festa de lado, saída de lado para preparar. É o segundo ano que eu estou fazendo, mas vai dar certo. Este ano, o exame é aplicado simultaneamente em mais de 1.700 cidades brasileiras, em 2 etapas. No domingo que vem, serão aplicadas questões de matemática e ciências da natureza. O Exame Nacional do Ensino Médio seleciona estudantes para vagas no ensino superior. O Lucas está fazendo pela experiência. Estou apreensivo, né? Primeira vez fazendo, sou meio inexperiente nisso aí, mas vamos ver no que vai dar, né? À 1h em ponto, os portões foram fechados. Este estudante chegou atrasado e não conseguiu entrar. Quem passou pelo portão teve 5h30 para fazer as provas. Pois é, o Enem é um exame muito importante, né? Porque foi a forma que o governo encontrou de preparar os alunos, né, para a universidade. Isso é muito importante que você se prepare, né? Os jovens se preparem para o seu futuro, né, fazendo uma boa prova do Enem. O presidente Lula vai viajar nesta quarta-feira, depois de amanhã. Ele viaja lá para o Egito, onde está acontecendo a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O presidente deve fazer lá um pronunciamento e é bem provável que nesse pronunciamento o presidente possa anunciar o seu ministro do Meio Ambiente, né? Todo mundo acha que pode recair sobre Marina Silva novamente. A Marina Silva foi eleita, embora ela seja lá do norte do Brasil, lá de Chapuri, né? Ela foi eleita deputada estadual por São Paulo. Por São Paulo. E ela é um dos nomes falados para o Ministério do Meio Ambiente, né? Você sabe que há um gargalo muito grande sobre o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, a gente vai ver o que vai acontecer aí, se o Lula vai realmente ele vai ter um dia de discurso dele lá, e naturalmente ele foi bem preparado para isso, né? Com seus assessores, etc e tal, para fazer um discurso lá, que seja um discurso que naturalmente vai realmente voltar a abrir o caminho do Brasil para o mundo, né, nessa área de meio ambiente. Mas o interessante da chamada equipe de transição é que é um frisson, né? Então as pessoas são escolhidas, eu sou da equipe de transição, aquela coisa toda e tal. Mas na verdade é o seguinte, essa equipe de transição do Lula é muito mais uma satisfação que ele está dando àqueles que o apoiaram. E que muitos tinham aquela esperança de ser escolhido para um dos ministérios e que o Lula vai recriar vários ministérios outra vez, né, para atender a demanda dos seus apoiadores na última campanha eleitoral, né? Mas essa equipe de transição é simplesmente uma equipe para a transição. É uma maneira do Lula prestigiar aqueles que estiveram com ele na campanha e que ajudaram a fazer isso, fazer aquilo, até porque não só o Bolsonaro como também o Lula, eles não tiveram um programa de governo para falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Lula falou em combater a fome e tal, e etc. Tal. É um projeto de combater, mas o Brasil precisa muito mais disso do que combater a fome, não é verdade? Combater a fome é uma necessidade agora, mas nós temos que criar muito emprego nesse país. Né? Como dizia Luiz Gonzaga, né? A esmola, ela pode viciar ou humilhar o cidadão. E tem muitos que estão viciados com a esmola, né? É muito comum você ver o sujeito falar assim, não posso arranjar um emprego porque eu sou do Bolsa tal, se eu arranjar um emprego eu não vou tal, e etc. Eu acho que nós temos que lutar para que as pessoas trabalhem, tenham emprego. Eu sempre conto uma história, né? O SUS hoje, né, a Previdência hoje não dá aquele lucro que dava antes, porque muita gente, com a criação do SUS e o fim do sistema INPS, muita gente falou assim, agora não preciso pagar a Previdência mais para ter direito à assistência médica, né? Porque antes o cara tinha carteira do INPS, né? E podia ser atendido em qualquer lugar do Brasil que tivesse convênio, hospital que tivesse convênio com o INPS. Então, hoje a gente fala, não,
Eu não preciso mais não, depois que criaram o SUS, né? Não preciso mais não, agora o governo é obrigado a me atender. E o sujeito deixou de pagar a Previdência. Então caiu muito a contribuição da Previdência, porque as pessoas foram para a economia informal sem ter carteira assinada e sem pagar a Previdência, né? Então o que eu acho que o Brasil devia fazer é voltar todo mundo, até mesmo você que é MEI, né? O MEI tem que pagar a Previdência. É muito importante que você pague a Previdência, que você se prepare para o seu futuro também, não é verdade? Para ter uma aposentadoria. Então, eu acho que nós estamos esperando aí a criação de empregos, né? A picanha voltar a ser mais barata, né? Aliás, a carne de boi está caríssima em todos os lugares, né? Por quê? Porque os caras estão preferindo fazer exportação de carne, é mais fácil, você ganha em dólar, não é? Porque vender aqui no mercado interno, né? E hoje os chamados marchantes, aqueles que são frigoríficos, né, estão impondo um preço ao boi gordo. E o boi, quando fica gordo no pasto, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele tem que ser vendido para o abate, porque senão ele dá prejuízo para o dono do boi, para o produtor, né? Então está um negócio aí muito grande aí, né? Então todo mundo está esperando que a carne de boi baixe, né? Não só a carne de boi, mas as outras carnes também. A carne de porco está mais ou menos, né? Está com um preço razoável, né? O frango também, né? Só a carne de boi que ficou mais cara, não é isso? Então, esperamos aí que o Lula, né, anuncie o seu ministro da Economia, né, depois que ele voltar da viagem. Talvez ele vá anunciar antes, ali um pouquinho, antes do Natal, talvez ele anuncie já o seu ministro da Economia. E pode surpreender, como ele surpreendeu na vez passada, que ele pegou o ex-prefeito lá do interior de São Paulo, que foi o Antônio Palocci, e o colocou, ele que era médico, né? Ele podia ser ministro da Saúde, não, mas foi ser ministro da Economia. Por quê? Porque o Lula queria um cara, esse é o grande problema. Se você pega lá um PhD em Economia, você não tem como discutir com PhD em Economia. Agora, com um cara que não é PhD em Economia, é apenas um político, você tem que falar assim, ó, vamos fazer assim, 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 eu quero assim, assim, assim. E aí você pode ser manipulado também, não é verdade? Por que o Lula pediu a Dilma que colocasse o Henrique Meirelles como ministro da Economia e a Dilma não quis? Porque a Dilma brigava. O Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central e não atendia os pitacos da Dilma, quando a Dilma era ministra da Casa Civil e queria trazer ali o presidente do Banco Central nas rédeas e ele não aceitava. Então, ela não queria um cara como o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda, que era a intenção do Lula. Põe o Henrique no Ministério da Fazenda. Ela foi colocar as pessoas que ela podiam, né, dar uma certa manipulada, conversar e etc. Então, não esperem, né, olha, o ministro da Economia pode ser uma pessoa muito longe daqueles que nós pensamos de gente do mercado, de chamado mercado. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças que você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Dia Mundial dos Pobres foi celebrado neste domingo e um convite à reflexão sobre o estilo de vida e as inúmeras pobrezas do nosso tempo. A Arquidiocese de Belo Horizonte acolheu pessoas em situação de rua para momentos de confraternização. Foi com a celebração da Santa Missa que o Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres abriu o dia dedicado aos menos favorecidos. Paroquianos e visitantes rezaram juntos com alegria e esperança. A celebração desse dia com a Igreja do Brasil e do mundo, a qual celebra a 6ª Jornada Mundial do Pobre, leva-nos a ter um compromisso mais concreto com aqueles que sofrem, com aqueles que foram abandonados, com aqueles que necessitam da ajuda de todas as pessoas com bom coração. O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco há 6 anos. A data é um convite que o Santo Padre faz a todos os cristãos para que possamos refletir sobre as inúmeras pobrezas do nosso tempo. Após a celebração, voluntários prepararam um almoço para quase 200 moradores em situação de rua. O gesto concreto promoveu acolhida e solidariedade entre todos. Para mim é muito importante que é uma comemoração, né, junto com
com a igreja, né, junto com os irmãos, né, que vivem em situação de rua. E um privilégio, né, também de poder estar aqui comemorando um dia especial. O Ivan está há 8 meses morando na rua. Ele conta o quanto é difícil viver numa situação onde geralmente é tratado como uma pessoa invisível. Mas são em momentos como este que ele se sente acolhido e valorizado. Muito importante, não só para mim, para muitas pessoas que estão em situação de rua, é gratificante demais. Na sexta-feira, dia 25 de novembro, o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental também vai realizar um encontro entre os moradores em situação de rua e a Defensoria Pública para um momento de promoção dos direitos daqueles que mais precisam. Além da gente estar com os pobres o ano inteiro, essa semana especial a gente tem atividade de quarta a sábado, todos os dias com momento de acolhida, café, partilha, rodas de conversa. E no sábado a gente faz uma concentração com uma caminhada até a Igreja São José. Historicamente, a Defensoria Pública sempre esteve com o Vicariato e conosco nesse dia. E a importância, inclusive, de trazer outros órgãos de defesa de direitos para apoiar essa causa que necessita tanto de garantia de direitos, de apoio. E além da Defensoria, a sociedade como um todo, né? Pois é, nesse dia dos pobres, né, que nós comemoramos ontem, fiquei me lembrando da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito simples, que foi embora muito cedo, aos 44 anos de idade, e que acolhia em nossa casa as pessoas que passavam fome. E ela fazia um pratinho de comida para todo mundo. Às vezes tinha 6, 7 pessoas dentro de casa, todos os dias na hora do almoço. Fiquei me lembrando dela, que ela sempre acolheu aquelas pessoas que precisavam. Por isso que ela foi cedo, né, a chamado de Deus. Amanhã tem mais.